Olá, gente, tudo bem? Hoje, atendendo a um pedido aqui no canal, nós vamos falar da banca Indec. Qual é o nosso objetivo, gente? Nosso objetivo é tratar um pouco desta banca, comentar sobre ela, né? Para que você tenha uma noção do que, qual o perfil das perguntas da banca. Como é que ela elabora as perguntas? Como é que é essa banca? Não é uma banca tão conhecida assim, né? É uma banca que faz concursos em cidades com populações menores e tal. Então nós vamos conhecer um pouco ela. E aí a ideia é, vamos conhecer um pouco como ela fez perguntas na área da legislação, na área do pedagógico, na área de atualidades e na área de português e matemática. Eu não sou professor de português e matemática, não pretendo explicar essas questões para vocês, mas pretendo aqui dar dicas do que a banca cobra, como é que é a pergunta, para que você, na hora que for estudar, você vai conhecer bem a banca e vai saber direcionar melhor seu estudo. Eu fiz duas provas da Indec. Em 2017 foi a prova da Vale Prev, né? No tempo que eu prestava tudo quanto era concurso, gente. Foi uma fase assim que eu fiz em 2 anos mais de 50 concursos. Mais de 50. Fazia prova de manhã, de tarde. Todo fim de semana eu estava fazendo concurso. E esse eu fui fazer lá em Valinhos, da Vale Prev. E este concurso foi cancelado, gente. Foi cancelado. Teve uns problemas lá, né? Não estou dizendo que foi problema da banca, mas a própria prefeitura lá parece que teve alguma questão lá sobre a prova e aí cancelaram a prova. Então vamos falar aqui do Instituto Indec, que vai fazer a prova de Mauá, tá? Vou comentar um pouquinho da banca aqui. O Indec é uma banca que realiza muitos concursos de câmaras municipais, né? Como eu disse, em cidades menores, cidades de uma população um pouco menor, às vezes de 20 mil, 30 mil, 40 mil, né? Então de um porte populacional um pouquinho menor, tá? E faz muito câmara. Câmaras são concursos menores porque as câmaras têm menos vagas, né? Câmaras de vereadores. Na área de educação, vai realizar o concurso de Mauá. Mauá já é uma cidade bem maior, né? Uma cidade aí com um porte, muitos habitantes, enfim, uma cidade maior. A questão dos últimos concursos na área da educação da banca foi em Tapicirica da Serra. Não é uma banca que tem muita tradição de fazer assim, vários concursos de educação, não, como a VUNESP, como o Instituto Mais, outras bancas que acabam realizando muitos concursos na área de educação. Não é, como eu disse, a maioria do INDEC acaba sendo Câmara e cidades um pouco menores, tá? Mas vai fazer a cidade de Mauá. A banca não tem muita tradição nessa área de concurso de educação, tá? Não é no portfólio dela lá, não tem assim tantas provas de educação quanto outras bancas que a gente vê por aí. Mas, né, vamos analisar aqui como é que ela faz as perguntas. Eu peguei aqui uma pergunta do ECA, que é de legislação, para nós falarmos um pouco sobre a banca. E tem uma característica aqui que eu já quero apontar para vocês. É uma banca que gosta muito de colocar isso aqui, ó. Assinale a alternativa incorreta. Eles gostam de colocar incorreta. Aparece mais de uma questão na prova, assim. Teve uma prova que eu contei umas 5, 6 pedindo a incorreta. E antigamente eles colocavam muito desse jeito aqui, ó, no início da frase e sem colocar negrito ou sublinhado ou em letras caixa alta, né, maiúscula, como outras bancas fazem. Então você precisa prestar atenção. Nas duas últimas provas mais recentes deles, de 2019, né, provas mais recentes, a banca tem adotado esse estilo de colocar em negrito ou em caixa alta, tá? Mas o que eu recomendo a vocês que fazem prova? Quando você vê incorreta, escreve aqui ó, do lado bem grandão assim, incorreta, para você não ter erro, tá? Então assinale a alternativa que incorreta, isso foi um erro da banca, tá?
frase está incorreta por erro da banca, porque seria assinale a alternativa incorreta. Eles colocaram um que aqui que não precisava. Às vezes acontece isso na prova do INDEC, tá? Umas perguntas que tem problemas ali na digitação, na redação, os errinhos, né? Vocês vão perceber isso também, tá? Eu espero que eles estejam aperfeiçoando para que isso não ocorra mais. No Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 18, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer A. Tratamento humano, B. Tratamento violento, C. Tratamento aterrorizante, D. Tratamento vexatório. E aí, gente? O que você colocaria aí, né? Isso é fácil. Quem viu minha aula lá de ECA no canal, professor Fabinar, você vai lá na playlist, tem uma playlist só com ECA lá, só Estatuto da Criança e do Adolescente. Então você vai lá e assiste a aula lá que vai estar falando. Mas é uma pergunta simples, né? Então, qual é a incorreta aqui, gente? Tratamento humano, letra A. Né? Não vamos pôr eles a salvo de qualquer tratamento humano, né? Vamos pôr eles a salvo de quê? Tratamento violento, tratamento aterrorizante ou vexatório. Então é exatamente isso que diz aqui, ó. Gabarito é letra A, né? Que é a incorreta, tá? Tratamento humano. E aí diz aqui, ó, artigo 18, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. E aqui eu queria fazer um adendo, gente. Não é porque a banca é pequena, que a banca é grande, que as pessoas falam assim, então isso é esquema, o concurso foi cancelado. Gente, eu prestei mais de 50 concursos e só um foi cancelado. E às vezes é cancelado por problema da prefeitura, nem da banca é, tá? E tem banca que começou pequena e hoje é uma banca gigante, né? Faz concursos nacionais. Então todo mundo começa de algum jeito. Então cuidado para não ter preconceito contra as bancas também. Mas é uma banca que, como eu disse, tem uma característica de fazer concursos de cidades menores, né? E que elabora as questões do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Vamos lá, segunda pergunta. Essa é um tipo de pergunta que eu não gosto, mas é uma característica que aparece na banca. Eu acho uma questão muito decoreba, né? Por isso que eu não gosto. Mas, então, volto a dizer, né? É uma pergunta que apareceu e vocês vão ver que apareceu aí esse tipo de pergunta em duas situações aqui que eu vou mostrar para vocês. O ECA foi instituído pela Lei 8.069. Ela regulamenta os direitos da criança e do adolescente, inspirado pelas diretrizes fornecidas pela Constituição Federal de 1988, internalizando uma série de normativas internacionais. Aí, letra A. Pergunta a data que a lei foi instituída. Por isso que eu acho que é muito decoreba um tipo de pergunta dessa. Mas ele diz lá, A, no dia 13 de julho de 1990, B, no dia 20 de junho de 2007, C, 20 de dezembro de 1996 e D, 20 de dezembro de 2001. Se você assistiu minha aula, eu sempre falo, né? Lei 8.069/90. Só por isso você já mataria essa questão aqui, que é a letra A, né? No dia 13 de julho de 1990. Olha aqui, ó, gabarito A, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Eu não gosto desse tipo de questão, mas caiu na banca INDEC lá. Vocês viram o estilo das perguntas, né? Não são perguntas muito grandes, as alternativas são bem curtinhas e diretas. A banca gosta desse tipo de alternativa bem direta. Se você olhar as provas, não é como a VUNESP, que tem aqueles textos maiores, né? Umas alternativas mais recheadas, assim. Ela é de alternativas bem de uma linha mesmo. É bem assim. Vai ter uma ou outra que vai ser assim, uma questão maior, com alternativas, mas não é a maioria. A maioria é desse estilo aí, tá? Olha aqui outra questão. A terceira, que fala de LDB. Eu peguei de algumas provas, tá? Do INDEC, do ano de 2017, do ano de 2013,
fiz lá um apanhado no tempo, eles não mudaram muito de estilo, de 2013 para 2017, as últimas provas que eu tive acesso, e eu tentei conseguir a de 2019, mas não consegui ainda, mas não mudou muito o estilo não da banca, continua a mesma característica. Então vamos lá, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, define, e aqui o erro é meu, né? Eu troquei o E pelo A, e regulariza o sistema de educação brasileira. Assinale a alternativa incorreta. Veja, aqui eles já colocaram em negrito, com sublinhadinho, né? Então, eu sempre dou a dica, escreva aqui, ó, incorreta. Aí, A, ensino fundamental obrigatório e gratuito, artigo 4. B, carga horária mínima de 800 horas, distribuídas em 180 dias na educação básica, artigo 24. C, prevê um núcleo comum para o currículo do ensino fundamental e médio e uma parte diversificada em função das peculiaridades locais, artigo 26. D, formação de docentes para atuar na educação básica. Gente, quem assistiu lá no canal as aulas de LDB não erraria essa questão, porque é uma coisa que eu enfatizo demais, que todo mundo tem que saber. Carga horária mínima de 800 horas, distribuídas em 200 dias letivos na educação básica, certo? Artigo 24, 200 dias e não 180, certo? Então a incorreta é a letra B, de bola. Se você assistir minha aula lá de LDB no canal, você vai saber disso também, tá? Tem lá na playlist também de LDB. Quarta questão, uma questão de atualidades, né? E atualidades, gente, eles acabam perguntando coisas, assim, simples, tá? Notícias da época, enfim. Mas bem, às vezes, algumas perguntas bem simples de conhecimentos gerais e atualidades. Então diz assim, assinale a alternativa incorreta. Veja, incorreta de novo. Olha quantas questões a banca pergunta incorreta. Então você tem que estar na prova atento a esse detalhe, para você não errar de bobeira, tá? Porque se você erra uma questão por causa disso de bobeira, isso pode te prejudicar. Pode ser a diferença entre você estar aprovado ou não, certo? O Brasil é uma república federal constitucional presidencialista, forma escolhida por plebiscito em 1993. Quem não lembra disso, em 93, o povo foi votar se a gente mantinha a república ou colocava a monarquia e se a gente adotava o sistema presidencialista ou parlamentarista. E aí o povo votou e escolheu a república e o sistema presidencialista. E aí a pergunta diz o seguinte, o Estado brasileiro está organizado em 3 poderes, o moderador, o executivo, o legislativo e o judiciário. Gente, isso aqui, né, é incorreto. Então vamos lá, quais são os 3 poderes no Brasil? O executivo, que é presidente, governador, prefeito, legislativo, que é a Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados Estaduais, Congresso Nacional, que é formado pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, Judiciário, que são todo o poder judiciário, né? Os vários aí, desde do STJ aos TJs, né? Os Tribunais de Justiça, os Superiores Tribunais de Justiça, né? O Supremo Tribunal Federal, enfim, e todas as outras varas judiciais aí, enfim, é o poder judiciário. E qual que não é? Qual que é incorreta? O poder moderador. O poder moderador existiu no Império, na monarquia. Na República, não. Né? Quer dizer, ó, até tá respondendo aqui, ó. O celular fala na hora que ele não tem que falar, né? Mas ele explicou aqui, ó, o poder moderador era o 4º poder instituído na Constituição de 1824 e 1826, né? Pelo Dom Pedro I, tá vendo? Celular, gente, fala. Perguntei aqui, a Siri aqui já me respondeu aqui. É uma loucura a tecnologia, né? Gabarito A, gente. Olha só, gabarito A. E aí, gente, quinta questão aqui, essa é uma questão maior, uma questão pedagógica, tá?
Mas vocês vão ver que, ó, assinale a alternativa incorreta. Parece brincadeira, né? Mas a banca, numa prova, ela colocou um monte, gente, de incorreta. E é um pouco uma característica da banca. Eles gostam de colocar lá incorreta. Essa já é uma questão um pouquinho maior, mas olha as alternativas, né? Curtas, curtas. Isso é uma característica da banca. Ah, Fábio, mas eu vi uma prova em que as alternativas eram maiores. Sim, tem. Mas a maioria, o que eu estou falando para vocês, a maioria é desse jeitão aí. Claro que tem questões que as alternativas são um pouco maiores, mas só para você conhecer. E se alguém precisar da prova, algumas provas deles, eu vou indicar aí uns sites que tem, né? Manda um e-mail para mim lá no comentário que eu mando para vocês as provas que eu tenho ou os sites onde vocês vão encontrar provas. Assinale a alternativa incorreta. Perrenot, 2000, inicia seu texto dizendo que para que o aluno progrida é preciso colocar em situação de aprendizagem. Situação que tenha sentido para ele, que o envolve e o mobilize e também que o solicite em sua zona de desenvolvimento proximal um conceito de Vygotsky, quase, né? E você tem que saber desse conceito aqui, gente. Esse conceito cai muito em prova, né? É clássico isso, mas você tem que saber, tá? Contudo, para o autor, isso é difícil devido ao número de alunos em uma sala de aula. Aluno esses que a. Não tem o mesmo nível de desenvolvimento. B. Não possuem os mesmos conhecimentos prévios. C. Não tem a mesma relação com o saber. D. Não possuem a mesma cor de pele. Gente, aqui, por eliminação, né? Ele quer incorreta. Perrenot, né? Autor conhecido, aí cai sempre nos concursos. Jamais diria alunos estes que não consigo colocar eles numa situação de aprendizagem porque eles não possuem a mesma cor de pele. Jamais, né, gente? Então, por eliminação aqui, mesmo que você não soubesse o que é zona de desenvolvimento proximal, é tão absurda essa D, né? Vai tão contra aquilo que os pensadores da educação que caem aí nos concursos têm como ideia, que você marcaria D aqui tranquilo, letra D de dado, porque nós estamos falando da incorreta. Então é absurda essa, né? Mas, ó, apareceu aí na prova de pedagogia, tá? Então, uma questão até simples, né? Do ponto de vista do que a gente vê em outras bancas, como a VUNESP. 6, ó, também estava no pedagógico, tá? Não sei por quê, porque eu não entendo que essa questão é uma questão pedagógica, mas ela apareceu junto com essa do Perrenot aí na parte pedagógica. Olha a questão que eu também acho decoreba. Assinale a alternativa correta. A atual LDB, Lei 939496, foi sancionada pelo presidente A. Presidente Emílio Garrasto Médici. B. Presidente João Goulart. C. Presidente Darcy Ribeiro. D. Presidente Fernando Henrique Cardoso. Gente, a lei é de 96, certo? Vamos lá, eliminar. Darcy Ribeiro nunca foi presidente, gente. Então elimina, né? Darcy Ribeiro, que é antropólogo lá, foi secretário no Rio, criou o CIEPs lá, né? Participou de governos também, federal, mas nunca foi presidente da República. Então, tá. João Goulart, gente, João Goulart foi o presidente que caiu no golpe de 64, né? Que instituiu o regime militar, então fora. O Médici foi do regime militar, então também não foi. Então, 96, Fernando Henrique Cardoso, que sancionou lá a lei, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, né? Os governos Fernando Henrique, depois tanto o primeiro e segundo mandato, depois o governo Lula, depois o governo Dilma, tiveram assim várias leis, estatutos, né, do deficiente, por exemplo, que foi no governo da Dilma, outras leis aí ligadas à educação aí, com alguns ministros aí da educação no governo Lula, o Paulo Renato no governo Fernando Henrique, fizeram aí várias modificações na legislação brasileira com relação à educação, tá? E aí, gabarito letra D, né, gente? Uma questão tranquila, viram? Mesmo estilo aqui, ó.
perguntas curtas, objetivas, alternativas curtas, objetivas, tá? E você trabalhando por eliminação aqui, seria fácil nessa, né? Olha aqui, eu coloquei uma questão de português. Não sou professor de português, quero só mostrar para vocês o estilo da banca em português. É uma banca que gosta muito de tempo verbal. Então, futuro do subjuntivo, presente do subjuntivo, presente do indicativo. É uma banca que gosta muito de gramática, né? Então, ela coloca muitas questões que falam de tempo verbal, questões que vão falar de oração subordinada, adverbial, consecutiva, oração subordinada, adverbial, conformativa. Eles gostam muito dessa gramática, derivação prefixal, sufixal, enfim, pronome, conjunção, pronome indefinido, sujeito indeterminado, sujeito oculto. Eles adoram esses temas. Todos esses que eu citei nas provas da Banca Indec caem demais. Aí você pergunta para mim, cai interpretação de texto? Gente, nas provas que eu fiz, não caiu nenhuma questão. Nas provas que eu analisei, não caiu nenhuma questão. Não é uma banca que coloca texto para você ler e interpretar, como a Movunesp faz, que coloca tira, que coloca história em quadrinho, que coloca texto e faz pergunta em cima do texto. Não, a Banca Indec não tem isso. Banca Indec é gramática, ela é gramática pura, como eu citei aqui para vocês. Então, olha só, 7. Na seguinte oração, observe a forma verbal em destaque. Que vós conheçais os mais sérios desafios. O verbo encontra-se conjugado no A. Futuro do subjuntivo. B. Presente subjuntivo. C. Presente do indicativo. D. Pretérito perfeito do indicativo. O que você responderia aí, gente? Responderia qual? Vamos lá, para vocês testarem o português de vocês. Tempo verbal, importante estudar. Toda a prova da Indec cai tempo verbal. Desse jeitinho que eu estou falando aí para vocês, tá? Então, seria a alternativa B de bola. B de bola, presente do subjuntivo. Então, você tem que pegar, tem vários sites aí na internet que você consegue colocar lá o verbo e ver os tempos verbais. É legal você dar uma estudada nisso, porque a banca cobra. E cobra muito isso aí, tá? Sempre tem uma questãozinha. E é gramática pura, como eu falei para vocês. E sempre assim, ó, questão curta, alternativas de uma linha. E aí, desse jeitão aqui, ó. Olha a outra questão, ó. Neste caso, pode haver comentários maldosos, né? O sujeito na oração classifica-se como A. Sujeito simples, B. Sujeito inexistente, C. Sujeito composto, D. Sujeito indeterminado. Aparece demais isso na prova da Indec. Sempre uma questão de sujeito, trabalhando com sujeito. Objeto direto, indireto também aparece bastante. Complemento nominal. Então, a banca de gramática. Gramática desse jeitinho aí, pergunta curta, tal, e resposta. O que você colocaria aí? Tá? O que eu estou fazendo, gente? Eu não estou dando aula de português, nem esse é o objetivo. Estou falando para vocês o estilo de questão da banca. Para você, na hora de estudar, interpretação de texto, não vai cair. Vai cair essas coisas aí. Tempo verbal, sujeito, pronomes. Né? Isso realmente aparece bastante na prova. Ah, e outra coisa que aparece, ortografia. Uma banca que gosta de ortografia. Tá? Então, vamos lá. O que você responderia aí? Se você respondeu B de bola, você acertou. Sujeito inexistente. Neste caso, pode haver comentários maldosos. Não tem aí um sujeito nesta frase, tá? Então, você vai o quê? Estudar isso aí. Quer sujeito simples, quer sujeito inexistente, sujeito composto, indeterminado, oculto, tá? Que aparece bastante na banca. Tempos verbais também. Gabarito B. Olha essa questão aqui, ó. 9. Apenas uma palavra abaixo deve ser completada corretamente com a letra S. Indique-a. A banca também gosta
dessas ortografias aqui, né, de completar. Teve uma que eles colocaram para completar com a letra I. Aí eles deixavam espaço assim e perguntavam: carestia é com I? Né? Não, não é com I, carestia. Cadeado é com I? Não, não é cadeado, é cadeado. Requisito é com I? Isso, requisito é com I. Aí você respondia certo. E destilar é com I? Não, não é destilar, é destilar. A banca gosta desse tipo de pergunta. E aquela pergunta com a letra S. Aí você ia aqui. Veloz é com S ou com Z? Com Z, né, gente? Tenaz é com S ou com Z? Com Z, né, gente? Sagaz é com S ou com Z? Com Z. E obus? Obus? O que é isso, obus? Né? Aí eu também não sabia o que era obus, mas eu sabia que veloz era com Z, tenaz era com Z, sagaz era com Z. Eu falei, só pode ser obus, mas eu não sei nem o que é isso. E eu vou tentar explicar para vocês o que é obus. Obus é tipo aquele cano do canhão, pode ser uma granada, assim, um explosivo. Isso é obus, e é com S, tá? É aquela parte da... parece um cano do canhão, assim. É mais ou menos isso, tá, gente? Então, é uma palavra pouco usada, né? Enfim, mas ela é com S, tá? Aí vai de obuseiro, né? Também. Então, é com S, certo? Então, gabarito, letra C, de casa. Olha aqui, ó, questão de matemática. Eu queria falar um pouco de matemática também para vocês. É uma banca que é daquelas de matemática bem tradicional, também perguntas curtas, mas eles gostam muito de trabalhar com fração, gente, e fazer conta com fração. E pega aquela fração 2/3 vezes 1/4, que multiplica meio. Eles gostam desse tipo de questão. E eu acho isso às vezes meio complicado, né? Eles gostam também muito de raiz, né? Ou banquinha que gosta de raiz. Aí coloca lá raiz de 3 vezes 27 igual a raiz de 81. Aí entre parênteses, aí um menos o outro vezes o outro. E eu não gosto de fazer conta com raiz, mas eles gostam lá. Também de questões com equações, né? A banca também adora. Eles têm uma matemática muito clássica, assim, aquela matemática às vezes que você estudou lá na escola, lá atrás, aí você não lembra mais, né? Que fala de inversamente proporcional. Eles fazem umas coisas que às vezes dá um trabalho, tá? Se alguém quiser uma prova de matemática deles, eu mando para vocês. É uma provinha daquelas. Não é difícil, mas é umas coisas que você não usa, então acaba. Agora, essas perguntas aí são clássicas na prova da INDEC, eu vou mostrar para vocês. Essa daqui, ó, 10. Duas torneiras de mesma vazão enche uma caixa d'água de 1000 litros. Quantas torneiras serão necessárias para encher 3 caixas d'água de 500 litros em 30 minutos? Gente, teve uma prova que tinha 3 questões desse tipo. 3. Uma, duas, 3, assim, na seguidinha. E aí é um tipo de questão que é fácil acertar, mas você precisa aprender o jeitão de fazer esse tipo de questão, né? Então, vou deixar de teste aí para vocês treinarem em casa. Vocês consultem aí um site bom de matemática para vocês aprenderem a fazer isso, né? Eu fiz na prova, consegui acertar, mas como eu disse para vocês, meu objetivo é só mostrar as questões. Eu fiz aquela armaçãozinha, né? Que você coloca lá, 1000 litros igual, monta lá e faz seta para cima, seta para baixo, multiplica, né? Às vezes usa uma regra de 3 ali, enfim. Mas é uma questão clássica, né? Tentem fazer em casa aí, eu vou dar a resposta, obviamente, mas vocês tentem fazer para treinar. Neste caso aqui, o gabarito seria a letra A, 5 torneiras. Mas ó, veja se você consegue fazer isso. Veja se você aprende a fazer esse tipo de questão, porque a Banca Indec cobra. Numa prova caiu 3 dessas, bem parecidas. Olha outro tipo aqui, ó. Numa editora, 2 impressoras imprimem 24.000 páginas a cada 3 horas. Quantas impressoras iguais a essa
são necessárias para imprimir 32 mil páginas em 2 horas. Novamente, é o mesmo estilo de questão. Caiu 3 vezes. Cai muito esse tipo de questão. Cai muita conta com fração, né? Então você precisa entender fração, estudar a fração. Cai muita conta de equação também, né? E como matemática às vezes faz a diferença, porque muita gente vai mal na matemática, né? Então é bom você estudar essas questões clássicas que a Banca Indec cobra. E aqui eu vou dar em resposta para vocês. Tentem fazer em casa também essa aqui, para ver se você está conseguindo fazer esse tipo de questão, porque você já garante uns pontinhos aí na prova. O gabarito desce, o gabarito C, 3 impressoras. Tudo bem, gente? Então, hoje a ideia aqui era um pouco passar para vocês características. Se alguém precisar da prova, né? Coloca lá nos comentários o e-mail, eu tiro a foto da prova da ValePrev que eu fiz e mando para vocês, tá? Essa prova foi de 2017, não é da educação, era de Instituto de Previdência. Eu tenho umas outras aqui que são da educação, e como eu falei, é uma banca que as perguntas são curtas, né? Elas não são aquelas perguntas extensas, português não cai, interpretação de texto, se no edital tiver escrito que cai interpretação de texto, é porque eles vão colocar. Mas assim, todas as provas que eu analisei não caiu. Aquela gramática pura que eu falei aqui para vocês. Tempos verbais, né? Pronomes, enfim, objeto direto, indireto, oração assindética, essas questões. E também matemática, muita fração, essas que eu mostrei agora. Por exemplo, eu não localizei muitas questões assim de juros, que é uma coisa que na VUNESP sempre aparece, mas na Banca Indec não. Esse tipo de questão que eu mostrei para vocês, sim. Numa prova de 10 questões, 3 eram desse estilo que eu acabei de mostrar para vocês. Então, precisa estar atento, né? Porque se você sabe fazer isso, você já garante 3. Em 10, aí tem outras perguntinhas ali mais fáceis que você acerta. E a gente sabe que matemática faz toda a diferença nessas provas de educação, né? Porque muitas vezes algumas pessoas vão muito mal em matemática. E aí, se você acertar em uma quantidade boa, você pode passar na frente de vários candidatos. Tá bom, gente? Essas são as dicas. Entrem lá no site, vejam as aulas que eu indiquei aqui. Tem aula de LDB, aula de ECA, enfim, aula de Constituição. E aí fica aí essa sugestão. Quem precisar da prova, coloca lá nos comentários. Eu dou um jeito de enviar para vocês, tá bom? Obrigado, até uma próxima.